Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho no Lar, neste domingo que antecede o Natal. Que nós possamos assim, neste domingo, do dia 17/12 de 2023, pedir aos nossos irmãos e amigos espirituais que estejam entre nós, para que possamos juntos, assim, mais uma vez, estar em conexão com esse plano maior, com todas essas divindades que nos trazem o bem-estar, que eles possam vir adentrando na casa e retirando daqui tudo aquilo que possa estar negativando, tirando de nós toda angústia, toda mágoa, toda tristeza, pois através do Evangelho no Lar, pela Casa dos Tarefeiros da Última Hora, casa essa de cura e de conscientização, nos traz sempre o amparo e o abraço fraterno no momento que mais precisamos, que necessitamos, pois hoje é um Evangelho especial, pois hoje terminamos o nosso Evangelho sobre o livro dos Espíritos, que começou lá no dia 26/3 de 2023. Hoje, pelo nosso Evangelho, vamos estar falando sobre o livro 4, que consta no livro dos Espíritos, no capítulo 2, que fala sobre penas e gozos futuros. Mas antes de começarmos o nosso Evangelho sobre este tema, eu gostaria simplesmente que todos nós pudéssemos reavaliar tudo aquilo que nós passamos durante todos os domingos, onde nós aprendemos, através do livro dos Espíritos, que temos sim um Criador perfeito, um Deus onipotente e único, né? Que nos favorece e nos dá todo o alicerce necessário para continuarmos a nossa jornada. Que nós possamos ter entendido que não somos sozinhos nesse nosso grande universo, que há vários espíritos já em evolução um pouco maior, assim como há espíritos com evolução um pouco menor, e que nós estamos num planeta apropriado para que possamos evoluir através de provas e expiações. Aprendemos que somos responsáveis por todos os nossos atos, desde a nossa pequena ignorância até a tudo aquilo que já sabemos. Que dia após dia, ao acordar, temos o dever de agradecer a oportunidade de estarmos tendo um novo dia, apreciar novas convivências, conviver com outras dificuldades, outras alegrias, e que tudo está perfeito, pois estamos sempre amparados. Aprendemos que as leis morais são tão importantes, pois através do nosso irmão maior Jesus, nos ensinou que as leis são imutáveis de Deus, pois Ele quer apenas aquilo que realmente é verdadeiro, sem ilusão, e que possamos vivenciar essas leis, que às vezes é muito difícil de seguir, mas que temos que segui-la com paciência, com persistência, com segurança, pois tudo faz parte. Que nada nos acontece como forma de castigo, não. Deus nos dá a oportunidade, na hora certa, no momento certo, de corrigirmos falhas, defeitos
manias, na proporção correta, para que possamos não realizar mais aquilo de errado. Ele nos mostra que somos todos, independente da nossa crença, da nossa cor, da nossa vontade ou não, de gostar ou não, somos todos iguais. Que a maior escola da vida é a família, que se junta um monte de espíritos encarnados e que pela qual cada um tem uma maneira de agir, de pensar, e ali nós aprendemos a amar e a respeitar. Não é fácil, às vezes tem a dificuldade, as intolerâncias, as brigas, desarmonias, mas sempre estamos ali, juntos. E que nós possamos assim refletir hoje em tudo isso. Afinal, a doutrina espírita foi fundada, que assim como dizemos, através deste livro, o Livro dos Espíritos, por Allan Kardec. E como ele mesmo diz, o livro não é dele, o livro é dos Espíritos. É o Consolador que Jesus nos prometeu dar a nós, como forma de que ele jamais nos deixou. Nós sempre acreditamos, e muitos acreditam, que um dia Jesus voltará, ou que Jesus está longe e nos largou. Mas na minha realidade, Jesus nunca nos deixou, ele nunca partiu, pois ele foi sempre condutor do nosso planeta, de todos nós, e colocou sobre nós a doutrina espírita para que perguntas e respostas lógicas fossem adicionadas ao nosso pequeno raciocínio e que possamos aproveitar tudo isso de coração. Sei que para muitos, talvez algumas palavras não foram ditas, não foi bem explicado, mas cabe a você, meu irmão e minha irmã, a ler, compreender melhor, reler de novo, compreender de uma outra forma, pois a nossa vida é isto, aprender, aprender e aprender, para que passamos de estágio hominal, possamos passar um dia, quem sabe, aos arcanjos. Talvez demore muito, mas não é impossível. E assim, eu peço a vocês que compartilhem comigo este último capítulo do Livro dos Espíritos. E assim, os ensinamentos espíritas sobre as penas e gozos futuros fazem oposição ao materialismo. Cada um é certamente livre de crer no que quiser ou de não crer em coisa alguma. E não toleraríamos mais uma perseguição contra aquele que acredita no nada depois da morte. Assim como na promovida contra qualquer combatendo o materialismo, não atacamos os indivíduos, mas sim uma doutrina que é inofensiva para a sociedade, quando se encerra no fórum íntimo da consciência de pessoas esclarecidas e uma chaga social se vier a se generalizar-se. A crença de tudo acabar para o homem depois da morte, que toda solidariedade cessa com a extinção de vida corporal, leva-o a considerar como um disparate o sacrifício de um ser estar presente em proveito de outrem, donde a máxima, cada um por si durante a vida terrena, porque com ela tudo se acaba. A caridade, a fraternidade, a moral, em suma, ficam sem base alguma, sem nenhuma razão de ser. Para que nós molestarmos, nos contragermos e nos sujeitarmos a privações hoje,
quando amanhã talvez não haja nada? A negação do futuro é simples dúvida sobre outra vida. São os maiores estimulantes do egoísmo, origem da maioria dos males da humanidade. É necessário possuir alta dose de virtude para não seguir a corrente do vício e do crime, quando isto não se tem outro freio além da própria força de vontade. A crença na vida futura, mostrando a perpetuidade das relações entre os homens, estabelece entre eles uma solidariedade que não se quebra na tumba. Deste modo, essa crença muda o curso das ideias. Se essa crença fosse um simples espantalho, não duraria senão um tempo curto. Mas como a sua realidade é fato, adquirido pela experiência, é um dever propagá-la e combater a crença contrária, mesmo no interesse da ordem social. E o que faz o Espiritismo? E faz com êxito, porque fornece provas, e porque decididamente o homem antes quer ter a certeza de viver e poder ser feliz em um mundo melhor, para compensação das misérias deste mundo, do que quando morrer para sempre. Ninguém jamais imaginou que as almas depois da morte se encontrariam em tais ou quais condições. São elas, essas mesmas almas partidas da terra, que nos vêm hoje iniciar nos mistérios da vida futura. Descreve-nos na situação feliz ou desgraçada as impressões, a transformação pela morte do corpo, completando em uma palavra os ensinamentos do Cristo sobre este ponto. Preciso é afirmar que não se trata, neste caso, das revelações de um só Espírito, ao qual poderia ver as coisas de um ponto de vista sobre um aspecto ainda dominando por terrenos prejuízos. Tampouco se trata de uma revelação feita exclusivamente a um indivíduo que pudesse deixar-se levar pelas aparências ou de uma visão estática, talvez de tanta ilusão, e não passando muitas vezes de reflexo de uma imaginação exaltada. Trata-se sim de inúmeros exemplos fornecidos por espíritos de todas as categorias, desde os mais elevados aos mais inferiores da escala, por intermédio de outros tantos auxiliares, que no caso somos nós, os médiuns, dizimados pelo mundo, de sorte que a revelação deixa de ser privilégio de alguém, pois todos podem prová-la, observando-a sem obrigar-se à crença pela crença de outrem. Com o Espiritismo, a vida futura deixa de ser simples artigo de fé, mera hipótese. Torna-se uma realidade material que os fatos demonstram, porquanto são testemunhas oculares, os que a descrevem nas suas fases todas em todos, as suas peripécias, e de tal sorte que, além de impossibilitarem qualquer dúvida a este propósito, facultam a mais vulgar inteligência a possibilidade de imaginá-la sob seu verdadeiro aspecto, com toda a gente imagina um país cujo a pormenorizada descrição alheia. É importante também considerar que todos nós trazemos desde o nascimento o sentimento instintivo da vida futura, porque mesmo antes de encarnar, o espírito conhecia todas as coisas e a alma conserva a vaga lembrança do que sabe e do que viu no estado espiritual. Independentemente do materialismo reinante no mundo, em todos os tempos o homem se preocupou com o seu futuro, para lá do túmulo, e isso é muito natural. Qualquer que seja a importância que ligue à vida presente, não pode ele furtar-se a considerar quando essa vida é curta e, sobretudo, precária, pois que a cada instante está sujeita a interromper-se, nenhuma certeza lhe sendo permitida acerca do dia seguinte. As penas, as recompensas
estão necessariamente relacionadas ao uso do livre-arbítrio, uma vez que a responsabilidade dos nossos atos é a consequência da realidade da vida futura. Dizem-nos a razão e a justiça que na partilha da felicidade a que todos aspiram, não podem estar confundidos os bons e os maus. Não é possível que Deus queira que uns gozem sem trabalho de bens que outros só alcançam com esforço e perseverança. A ideia é que, mediante a sabedoria de suas leis, Deus nos dá sua justiça e de sua bondade, não nos permite acreditar que o justo e o mal estejam na mesma categoria a seus olhos, nem duvidar de que receba algum dia a recompensa, o castigo o outro, pelo bem ou pelo mal que tenham feito. Por isso é que o sentimento inato que temos da justiça nos dá a intuição das penas e recompensas futuras. Pelo estudo da situação dos espíritos, o homem sabe que a felicidade e a decidida na vida espiritual são inerentes ao grau de perfeição e de imperfeição, que cada qual sofre as consequências diretas e naturais de suas faltas, ou por outra, que é punido no que pecou, que essas consequências duram tão quanto a causa que os produziu, que por consequente culpado sofreria eternamente se persistisse no mal, mas que o sofrimento cessa com o arrependimento e a reparação. Como depende de cada um o seu aperfeiçoamento, todos podem, em virtude do livre-arbítrio, prolongar ou abreviar seus sofrimentos, como o doente sofre pelos seus excessos, enquanto não lhes põe termo. A natureza das penas e dos gozos futuros guarda relação com o grau de evolução do espírito e com as ações por ele desenvolvidas. Assim, a felicidade dos bons espíritos consiste em conhecerem todas as coisas e não sentirem ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que ocasionam a desgraça dos homens. O amor que os une lhes é fonte de suprema felicidade. Não experimentam as necessidades, nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. São felizes pelo bem que fazem. Contudo, a felicidade dos espíritos é proporcional à elevação de cada um. Somente os puros espíritos gozam e é exato da felicidade suprema, mas nem todos os outros são infelizes. Entre os maus e os perfeitos há uma infinidade de graus em que gozos são relativos ao estado moral. Os que já estão bastante adiantados compreendem a aventura dos que apodreceram e aspiram a alcançá-la. Mas esta aspiração lhes constitui uma causa de bastante emulação, não de ciúme. Sabem que deles depende e consegui-la, e para o conseguirem trabalham, porém com a calma da consciência tranquila, e ditosos se consideram por não terem que sofrer o que sofrem os maus. Das penas e gozos da alma após a morte, forma o homem a ideia mais ou menos elevada, conforme o estado de sua inteligência. Quanto mais ele se desenvolve, tanto mais essa ideia se apura e, ao mesmo tempo, vai deixando da matéria. Compreende as coisas de um ponto de vista mais racional, deixando de tomar a pé de letra as imagens de uma linguagem figurada, ensinando-nos que a alma é um ser todo espiritual. A razão mais esclarecida nos diz que, por isso mesmo, que ela não pode ser atingida pelas impressões que apenas sofre a matéria. E assim, meus irmãos, nessa doçura de mensagem do último capítulo do livro dos Espíritos, pelo livro 4, eu venho até vós agradecer a todos vocês que acompanharam e que nos acompanham ao nosso canal dos Tarefeiros da Última Hora.
casa de cura e de conscientização, onde eu peço a todos vocês que nesse instante fechem os vossos olhos e agradeçam ao plano maior, ao Dr. Antônio, por nos dar essa oportunidade de aprendizado. Que os bons espíritos nos acompanhem sempre onde quer que possamos estar, nos abençoando em cada cantinho onde estivermos e com quem nós possamos estar. Que cada irmão se veja como irmão que somos, que cada um dos países possam se solidarizar um com os outros, que possamos, assim nesse instante, emanar muita paz, mas muita paz, porque eu acho que é isso que nós precisamos. Respeito, conscientização, solidariedade, amor para com todos. E nesse instante de muita luz, eu vou me despedindo de vocês através desse evangelho e com certeza estaremos unidos e fortes a encontro dessa evolução, dessa felicidade constante que tanto nós queremos. E assim, vamos dando por encerrado mais este evangelho no dia de hoje. Graças a Deus.